Salve, salve galera! Estamos começando mais um Hoje Esporte Clube para trazer para vocês as informações dos nossos clubes mineiros, não só do futebol, mas também do voleibol, que ó, tamo na final de novo, hein? Um clássico mineiro. Então a gente vai debater muito sobre o que aconteceu nesta semana e projetar os jogos futuros também, né? E comigo e com você, para fazer esse programa, eu tenho aqui meus parceiros de bancada. Aqui do meu lado, Ângelo Drummond. E aí, Ângelo, beleza? Beleza, Paulo, tudo certo? Vamos bater um papinho aí, tranquilo? Vamos mesmo, trazer umas notícias boas aí. É isso aí. Do lado de cá, nosso querido Leque Leque. E aí, Leque? E aí, Paulo, beleza? Bora falar dessa semana aí dos times mineiros, não só no campo, como também na quadra. Né? Exatamente, mas vamos começar pelo campo, porque a gente teve notícias boas. Apesar do empate do Atlético, a gente teve aí o que a gente tinha pedido no último programa, né? Vir aqui para falar de classificação. Ei, moçada, vocês mandaram bem, hein? E vamos começar pelo Cruzeiro, que classificou na Copa do Brasil, mas antes de pegar o Náutico, pegou um Grêmio, meteu banca, o outro lotado, a torcida empurrando, foi lá e pimba, 1-0. Rafael, ó, goleirão, fechou o gol. Só tá faltando um tiquinho o Gilberto balançar as redes, que teve chance contra o Grêmio e contra o Náutico, né não, Ângelo? Eu acho que possivelmente ele poderia ter feito o nome dele com a torcida do Cruzeiro, se ele tivesse feito todos os gols que ele perdeu diante do Grêmio e contra o Náutico, né? Contra o Náutico principalmente, ele perdeu uns 3 ou 4 gols muito feitos. Contra o Grêmio ele rendeu um pouco menos, mas não fez tanta diferença, porque o Cruzeiro ganhou. Contra o Náutico também, mas contra o Náutico poderia ter sido bem mais fácil se ele não tivesse perdido aqueles gols tão feitos, né? Pois é, ele perdeu esses gols, mas fez ali, ó. Fez o pivô, tanto é que a torcida ajudou. Tanto é que a torcida reconheceu o valor dele na partida. Ele ajudou bastante na recomposição, participou da jogada do gol do William, né? Uma tabela muito bem feita com o Bruno Rodrigues. Então, assim, ele tá participativo, cara, tá tentando. Só perde quem tá lá. Ele perdeu os gols feitos ali, mas estava lá presente. Uma hora a bola vai acabar entrando. Vai, e não precisa ser igual o Cudezão falou, o Cudê não, desculpa, o Pepa falou, é porque tem a ver, né, tal, aquele lance lá da bola bater naquela região e tal. E aqui, Gilbertão, faz o seguinte, filho, toma um banho de sal grosso, toma aquele chá, faz uma erva aí, folha, vai lá pra escadaria. Aqui nós temos escadaria lá no centro, né? Lá no Barreiro deve ter. No Barreiro você pode ir lá no Cristo. Vai lá no Cristo, pensar que tá em reforma, mas passa lá pertinho, pede lá a benção, dá uma purificada nesse corpo aí, porque gol você sabe fazer, irmão. Gol é fato que você sabe fazer. E agora ele tem uma sombra, né? E essa sombra é importante. Ô, Leque, o Douradão tá liberado. Cruzeiro, na verdade, ele estava liberado para jogar contra o Náutico, só que depois a FIFA vai lá e fala, não, ó, seus tililiu, não bota o cara não, que senão eu vou arrancar a ponta. Não fez, segurou, e parabéns para a gestão do Cruzeiro em ter tomado essa postura, para não pensar em punição mais, e agora ele vai embarcar para o jogo contra o Bragantino, agora partida oficial, já que o primeiro foi amistoso, vai embarcar e virou sombra literalmente pro Gilbertão, não é não? O Dourado é uma contratação, como a gente falou nos últimos programas, né, que o Cruzeiro conseguiu achar. Ele estava suspenso, para quem não sabe, se eu não me engano, foi em agosto do ano passado, que ele deu uma trombada no juiz quando ele jogava lá na China, e aí ele ficou suspenso por 1 ano na China. E aí o Cruzeiro ficou naquela, pô, será que pode jogar? Ele tá suspenso só na China, como é que é? E aí ele acabou não jogando contra o Náutico, né? Acho que até seria importante, até pela fase do Gilberto. Do Gilberto, ele talvez teria entrado, mas tem que ver como que ele tá fisicamente também, né? Porque nesse tempo todo sem jogar, ele não joga desde dessa partida em que ele fez isso contra o Atlas lá na China. Então tem que ver em relação a ritmo de jogo, principalmente, né? Que ele pode ter treinado, ele pode ter passado todo esse tempo treinando, pode estar muito bem, mas impacta muito essa questão do ritmo de jogo. Mas eu acho que vai ser uma sombra importante, principalmente para esse momento que o Gilberto está vivendo, né? Que a gente já falou também, ele é um jogador que sabe fazer gol, é um artilheiro nato, ele até falou, ó, o Gilberto artilheiro vai voltar. E é o que a torcida do Cruzeiro espera muito, né? Se eu não me engano, nos últimos 3 anos que ele teve aqui no Brasil, ele fez quase 90 gols somando esses 3 anos. Então, assim, ele é um cara que realmente sabe fazer gol, e que o Cruzeiro precisa dele para essa sequência. Agora ele precisa voltar a ser esse artilheiro
E agora com a sombra, talvez seja uma motivação a mais para ele voltar a ser esse goleador. E a gente já projetando para esse jogo contra o Bragantino, o primeiro, na estreia do Pepa, foi lá de virada, com o Machadão fazendo 2, o Cruzeiro venceu por 3-2, 3-2 na estreia do Pepa. O time começou a engrenar e parece que tá tomando uma cara, né? Pelo menos a torcida já tá entendendo quem é o Cruzeiro do Pepa. Apesar de ter perdido 2 partidas na sequência, né? Contra o Corinthians e contra o Náutico, o time já mostrou um outro ritmo de jogo, mostrou uma evolução em comparação ao time que o Pesolano montou no Campeonato Mineiro, com muitas experiências, jogador fora da sua posição de origem. Então acho que o Cruzeiro agora está tomando um caminho certo, cada um na sua posição, fazendo o seu básico, né? O time é um time muito aguerrido, um time que não soube finalizar contra o Corinthians, mostrou um ataque inoperante e logo na sequência, nas 2 próximas partidas, ele mostrou um poder de finalização incrível, mesmo tendo feito poucos gols, 1 contra o Grêmio e 2 contra o Náutico. O Cruzeiro perdeu uma penca de gols nas partidas e encheu os olhos da torcida de esperança, né? Tem gente falando agora que o Cruzeiro vai longe, um time que era considerado um dos possíveis rebaixados do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, sim, vamos esperar para ver, mas o Cruzeiro vai com moral para Bragança Paulista. E a baixa no time para esse jogo foi aquela expulsão do Lucas Oliveira, né? Compensação, tem o Reinaldo que tá voltando para a lista. Mas que ele deve escalar o Neres, porque o Neres que estava já compondo o banco de reservas, o Reinaldo tá voltando para a lista agora, mas acho que o titular deve ser o Neres. Será que ele não vai improvisar alguém, não? Será que ele vai mesmo com o Neres? Eu acho que vai com o Neres. O Pepa não gostou muito de improvisação, não. Né? Ele não é um cara de improvisação. Não, mas aqui o Pesola também, vamos dar um desconto pra Pesola aí, porque Pesola, o que rola? Pesola, o que rola? Pesola já não tava com cabeça mais de Cruzeiro. Não tava. Ele já tinha falado, moçada, estou me indo. Ele já tava querendo sair fora em dezembro. Só que aí a galera falou, irmão, segura a onda pra gente aí que nós precisamos de achar um cara que tem um trampo mais ou menos tipo o seu. Ele falou, tá bom, eu fico. Ficou e fez aquela baguncinha no Cruzeiro. Professor, bateu o Jussá na zaga, botou o Milu de lateral esquerdo, o Alisson de lateral direito. O Alisson também tá fora, né, Leque? Fora desse jogo agora, né, o Cruzeiro informou, teve... Se eu não me engano, um incômodo na coxa direita, ou é panturrilha, acho que é coxa direita, se eu não estiver enganado, na coxa direita, também não vai viajar para encarar o Bragantino. Então, aí, gente, se a gente projetar, o Bragantino tá bem também, 4 pontos, se eu não me engano, na tabela, acho que é isso mesmo, depois eu até confiro aqui. O Bragantino tá bem na competição, começou agora, lógico, mas está disputando 2 competições. O Bragantino tá bem, não é o mesmo Bragantino que o Cruzeiro encontrou no amistoso, é outra história, é outra ideia. O Pepa mesmo já falou na coletiva que não dá para comparar muito, a vantagem é só conhecer um pouco dos jogadores que ele vai enfrentar. O estádio ele já conhece, atalhos os jogadores ali também já conhecem. Dá para projetar uma vitória do Cruzeiro ou é pensar muito? O que vocês acham? Olé, o que você acha? É muito pensar em vitória lá? Não, eu acho que o Cruzeiro pode sim pensar em vencer, até que por mais que o Pepa tenha falado que não é o mesmo jogo, né, dá para tirar muito do que foi esse amistoso, mas eu acho que o Cruzeiro pode sim pensar em vencer até por essa primeira embalada que o time deu, né, até agora nessa temporada o Cruzeiro não tinha embalado ainda. E agora com essas 2 vitórias, uma contra o Grêmio e essa contra o Náutico, até um ponto que eu queria falar, né, foram 2 jogos em casa no Independência, e se eu não me engano no nosso segundo programa aqui eu falei que o Cruzeiro poderia ter problemas porque a torcida não entende o Independência como uma casa. Só que a torcida do Cruzeiro conseguiu tornar o Independência um lugar onde os rivais vão e podem sentir, como é que eu posso dizer? A pressão mesmo. Sentir uma pressão, que é algo que não tinha conseguido até esse jogo contra o Grêmio, mas aparentemente a torcida abraçou, viu que o time tá melhorando, então é um ponto importante. Agora é um jogo fora de casa, claro. Eu acho que se voltar com um empate, óbvio, depende muito das circunstâncias do jogo, mas acho que um empate já é um bom resultado, mas dá sim para pensar em vencer esse time do Bragantino. Até porque
vão ser liberados 1.200 ingressos para a torcida do Cruzeiro, que Já lotou o estádio no amistoso. É. Provavelmente vai lotar também um jogo 6h30 da tarde num sábado, provavelmente um horário bom para a torcida se deslocar até Bragança Paulista. Então, eu acho que o Cruzeiro vai praticamente jogar em casa. E tem reforço de peso, que parece que o Fabrício, ex-jogador do Cruzeiro, que tem uma história gigante, com o time, com a torcida, parece que ele também vai. Esse está sempre. Fabrício Guerreiro, ele tá em todos. O filho dele é apaixonado pelo Cruzeiro. Já tá na pele, né? Tá na alma. Nós fizemos uma entrevista muito legal com o Fabrício. Que é isso que eu ia dizer também. No Hoje em Dia. Quem quiser pode conferir lá, só procurar na página 2 da segunda-feira passada. Então vai achar lá uma entrevista bem legal com o Fabrício. E também tá no nosso portal. Isso aí. Acessa lá, acessa lá hojeemdia.com.br, vai lá na barrinha do Cruzeiro, dá uma verificada em todas as informações que a gente posta diariamente sobre os clubes do Cruzeiro, tá lá e tem essa matéria bacana que a gente fez com o Fabrício. Pra gente encerrar essa parte de Cruzeiro, nós temos 2 notícias que eu considero como boas para torcida do Cruzeiro. Primeiro, que o Kaique foi convocado e tá indo pro Mundial Sub-20, vai representar o Cruzeiro lá. Kaique que vem numa sequência bacana com a camisa da seleção. E a segunda, que é o acordo entre Cruzeiro, Minas Arena e Estado para uma volta pro Gigante da Pampulha, né? Parece que a reunião aconteceu agora à tarde, né? Ficou decidido que o Cruzeiro volta a jogar a partir do dia 10 de maio contra o Fluminense no estádio. A 5ª rodada. Agora que o time começou a embalar no Independência, mas a gente ele vai voltar ao Mineirão e vamos ver se o Mineirão vai estar com um gramado disponível, né, para jogar bola. E essa semana eles passou por uma revitalização, uma troca de programa de inverno. Quem sabe o Mineirão possa receber o Cruzeiro, porque vai receber logo um grande clássico do futebol brasileiro, um Cruzeiro e Fluminense. O Fluminense hoje jogando o melhor futebol do país. Tem tudo para ser um grande jogo. E o Fábio voltando a Mineirão. O Fábio de novo no Mineirão. O Ronaldo, em entrevista que deu aí pro Sport TV, falou que as portas estão abertas pro Fábio encerrar a carreira com um jogo de despedida ou do jeito que eles conversando vão encontrar esse caminho. E um detalhe, que como a gente está falando de estádio, falando do Caldeirão que virou o Independência, o torcedor tem que entender uma coisa. O Independência, moçada, comemorar gol, pega aquele copinho do Danone, joga para trás. Porque se você jogar para frente, vai cair no gramado e vai dar atrapalhar o time de má escolha. Sacou? Então, não joga o copinho lá, não, porque por mais que, tô só comemorando o gol. O árbitro, o quarto árbitro, e todo mundo vai chegar e falar, não, jogou para atingir o técnico adversário, ou o que for. Tipo aconteceu na comemoração do gol contra o Grêmio, que, não, jogou para atingir o Renato Gaúcho. E que, na verdade, era na comemoração que deu para ver. Então, pega leve no Independência, essas arenas que são mais próximas do campo, estão sujeitos a isso. E se o torcedor entender e o gramado tiver um M de ruim lá no Mineirão, vai voltar a jogar no Independência. E jogando no Independência, segura a onda. Tenta, identifica o carinha que jogou, dá aquela pitoroca que a gente chamava antigamente, dá uma pitoroquinha na orelhinha dele e falou, irmão, vamos comemorar, não joga lá não, porque senão pode dar ruim pra nós. Beleza? Então é isso, Cruzeiro com Kaique na seleção, Cruzeiro de volta ao Mineirão. E você fique ligado nas nossas redes sociais e também lá no portal hojeemdia.com.br, que nós vamos detalhar tudo isso aqui do Kaique, do Mineirão, tudo isso lá na abinha do Cruzeiro, lá no Esportes, tá bom? Acessa lá que você vai ficar com todas essas informações disponíveis. E agora a gente vai mudar para o outro lado da lagoa. Essa frase é nova, Leque, inventei na hora que eu tava vindo. Só você que usa. Nossa senhora. Pode patentear. Me dê, papai. Falando de Atlético agora. Rapaz, 2 empates. Antes da gente falar do Brasil, só lembrando aqui a partida que teve lá contra o Santos, o Atlético de novo teve chance. O jogo não foi lá grandes coisas, mas abraçou o time do Santos ali, ó, lá pra retranca quando
pôs a bola no chão pra jogar, mas perdendo uns gols que eu nesse peso aqui, ó, pelo amor de Deus, não dá. Aí a gente vai pro jogo contra o Brasil, pela Copa do Brasil, lá em Pelotas, o que o Vargas fez, ô irmão, aqui ó, ali ó, pezinho tá aqui, não tá, pai? A área tá aqui, você e o gol, ô filho, ajeita o corpo aqui ó, ladinho, tuf, só que ó, tu, vai lá dentro, pai. O que ele fez ali, ô Leque? Aquilo ali é pra destruir qualquer coração aí de torcedor. E como é que você, precisando classificar com mais tranquilidade, o cara faz um negócio daquele? Não, realmente vem sendo um problema muito grande pro Atlético nesses últimos jogos, essa questão de finalização, né? Acho que, eu até comentei isso no último programa, ou no penúltimo, não lembro agora, que o Atlético inverteu, né? Antes o Atlético não jogava tão bem, mas estava tendo resultado, e agora o Atlético passou a jogar melhor e não está tendo os resultados. Desde o jogo contra o Vasco, na estreia do Brasileirão, que o Atlético também criou muito e não conseguiu vencer. Contra o Atlético Paranaense na Libertadores, criou muito, parou no goleiro, né? Sim. E contra o Vasco também foi muito na conta do Léo Jardim, o goleiro do Vasco. Contra o Santos, a mesma coisa. O João Paulo fez umas 3 defesas, mas eu acho que a questão não é só o goleiro que está em um dia inspirado, é o Atlético também pecando muito. E ficou claro isso no jogo contra o Brasil de Pelotas, né? Que a gente viu o Vargas perder aquele gol inacreditável. Não dá, não. Depois ele ainda teve uma chance que eu acho que nesse caso sim foi mais mérito do goleiro, mas é aquela coisa. Se o Vargas estivesse numa fase boa também, que o Vargas tá igual o Gilberto. Gilberto. Tá numa fase não muito boa. Então assim, se o Vargas estivesse numa fase boa, ele provavelmente a bola teria entrado naquele lance. Então eu acho que é uma questão para o Atlético pensar mesmo. Até o Bruno Fux falou hoje em coletiva que o Atlético precisa melhorar 2 pontos. Primeiro, parar de tomar gol bobo, principalmente em lance de bola aérea. Até fiz uma materinha, quase metade dos gols que o Atlético tomou esse ano foi em jogada de bola aérea. Pode acessar lá no hojeemdia.com.br. E a outra questão é melhorar nas finalizações. Então eu acho que parou de ser um pouco culpa do Kudê, vamos dizer assim, e agora eu acho que é mais culpa dos jogadores do que do treinador, porque criando do jeito que ele monta o time tá criando. Então agora depende mais dos jogadores acertarem na finalização. Então, mas teve uma coisa que eu achei que ele... Eu até concordo, o gramado lá do Bento Freitas, ô bicho, aquilo ali, aqui, se você for ali no campinho ali do Barreira ali, tio, tem uns tapetinhos, ó, top, tá totalmente diferente do que tá aquele gramado ali. O Brasil explicou que lá teve problema, no Sul teve problemas de falta de chuva e tudo mais, para manter, e a gente sabe também que verba para os times que não estão na Série A, por exemplo, é menor, a dificuldade existe. Agora, o Kudê colocar culpa no gramado de tudo que aconteceu, eu acho meio complicado, sabe por quê? Porque ele acabou, na coletiva ele começou a falar, não, porque não dá para avaliar o jogo aqui, não teve o jogo, futebolisticamente falando, não teve como, porque o gramado atrapalhou. Aí foi martelando o gramado e tudo mais, aí uma repórter que, desculpa, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela chegou e fez uma pergunta que para mim foi interessante. Chegou para ele e falou assim, você jogou lá na Arena contra o Atlético Paranaense, que tem um dos melhores gramados, e o empate lá também foi culpa do gramado? Não, a derrota, né? A derrota foi culpa do gramado? Aí ele deu uma travada. Não, mas é que... E ele jogou também na Vila Belmiro, que é um dos melhores gramados do país, né? E veio também de resultado ruim. Veio de resultado negativo, né? Veio de empate também. Então, assim, o Kudê, na verdade, ele tá dando uma explicação, né? Assim, em todos os maus resultados do Atlético, né? Foi assim contra o Atlético Paranaense que ele botou a culpa no juiz por causa do pênalti. Contra o Santos ele culpou o trozamento dos jogadores, a falta de espaço entre os jogos, o tempo de treino. Então assim, ele já vem com 4 resultados negativos, se não me engano, né? O Atlético não ganha 4 resultados, então tá precisando de botar o time para jogar mais, viu? Porque aí... Ou então melhorar a finalização do time, né? Então, mas aí você sabe o que me lembra? Vocês vão lembrar que sempre começo de temporada a gente começa a falar que campeonato estadual não é parâmetro para o resto do ano devido aos times que disputam. Concorda? Concordo, e cada vez mais concordo. E aí a gente pega
por exemplo, um Grêmio, vou pegar um exemplo do Grêmio, que tem o Luis Soares, cara que todo mundo conhece, fenomenal, que nos últimos 6 jogos só fez um gol. Mas no estadual foi o rei. Então, a dupla Paulinho e Hulk destruíram no estadual. E depois? Não, na pré-Libertadores também, né? Mas na pré-Libertadores, pegar um cara bobo. Pegar um cara bobo, um Milionários. Que não dá pra comparar, mas o. Aí é brincadeira. Né? O Milionários dá pra comparar aí com quem? Com o Goiás? Não, dá pra comparar com a América, pô. Tá fazendo frente ao América. Beleza, então a gente vai ter América e Milionários. Porque, pelo amor de Deus, os caras pararam de render. E aí, Criano tá chegando. E eu acho que é o contrário, eu acho que começaram a render, só que estão pecando. Aqui eu acho que o Atlético, antes, eu achava o time do Atlético, essa formação que o Kudê usa, eu particularmente não gosto muito. Eu acho que o time fica muito, acho que a palavra até mecânico, não tem alguém diferente, igual o Atlético. O cara pra partir pra cima. O Atlético ano passado tinha o Keno, por exemplo, até o próprio Ademir, que é um jogador que às vezes ele tá mais aberto, ele pega a bola, faz um lance e faz o verdadeiro 1 contra 1, né? Isso. O cara pra fazer 1 contra 1. E aí essa 1. formação eu acho que o Atlético não estava rendendo tanto, mas agora eu acho que já tá rendendo um pouco mais, até porque ele já vem experimentando, por exemplo, o Pavão pela direita, que acaba virando um terceiro atacante em vez de ser um meia. Mas o nosso querido Pavão também. Tá lá essas coisas, né? Mas assim, eu acho que o time passou a render mais, eu acho que o Atlético hoje cria mais. Contra o Atlético Paranaense mesmo, antes do Atlético sofrer o primeiro gol, teve 2 chances. Sim. Depois que sofreu os gols, criou mais, até conseguiu fazer. Então, por isso que eu falei que eu acho que hoje, antes, vamos dizer assim, que 60%, 70% da culpa era do Kudê pelo time não estar jogando bem. Hoje eu acho que diminuiu essa culpa dele porque o time passou a jogar melhor. Na formação que ele coloca, do jeito que ele treina o time está jogando melhor, só que não está saindo gol. Então aí acho que esse problema já é maior do sistema ofensivo, que igual o Vargas perdendo esses gols, o Paulinho contra o Santos mesmo, teve um lance lá que era um domínio simples, a bola pegou na canela dele, escapou, ele perdeu a chance. Então, contra o Brasil também, ele foi pra bater, ele recebeu uma na ponta direita aqui assim, ó, avançou e bateu, que a bola foi quase lá no estádio do Beira-Rio. Ó, atravessou, foi tudo. Eu acho que o problema mesmo agora já está mais nessa questão de efetividade de quem está em campo. Quem está fora do campo, que no caso é o Kudê, eu acho que ele já conseguiu ajeitar. Não chegou no melhor possível, mas eu acho que já está melhor do que o Atlético vinha apresentando. Né? Então. E também o Zarate vai ter que fazer gol todo jogo para falar que tem que ser titular do time, né? Mas aí você... Vai ter que salvar o Atlético sempre, o Zarate. Então, mas aí você está colocando como o Zarate a solução do ataque? Eu acho que desde o ano passado o Zarate não tinha que sair do time, sabe? Eu acho um cara bem constante no ataque, sempre entra bem, né? Porque agora tá entrando, ele tá jogando mais na reserva, às vezes começa uma partida por opção do Kudê, mas sempre que ele entra, ele salva o Atlético. Então vamos projetar, porque no sábado, véspera de feriado, né? Porque o feriado é segunda, mas prolongar o fim de semana aí, hein? Dá pra tomar o Danone até no domingo, hein, moçada? Aproveita aí, ó. O que acontece? A gente projetar esse duelo do Atlético contra o Atlético Paranaense no Independência, não vai ser no Mineirão, jogo no Independência. Justamente por conta do gramado, o Atlético optou para ver se dá uma segurada no gramado lá que está sendo trocado, né, para ver se o gramado fica melhor, porque também estava também não tá tão ruim igual do Brasil de Pelotas, mas tá uma draga. Tá horrível. Na verdade tá uma draga. Projetando, o Hulk saiu eu não tô lembrado, depois vocês põe pra gente aí, porque eu não tô lembrado como que o Hulk, o porquê que o Hulk saiu com o tornozelo do tamanho da minha barriga do jogo contra o Brasil. Eu não lembro se foi uma entrada que ele sofreu ou se foi... Várias entradas durante o jogo, ou né? se foi uma torção de cabeça, agora eu não tô lembrando. Então, deixa a sua opinião pra gente aí e lembra aí que de repente a gente até comenta na próxima semana. Mas se o Hulk... Porque ele vai fazer um intensivão aí para ver se desincha e consiga, pelo menos, ser relacionado. Vamos no nosso famoso se. Se o Hulk não joga, aí é o Zarate titular? Com certeza, né? Aí quem que puxa para frente? Aí que tá o problema. Porque o Vargas, depois do que ele fez, a torcida não vai deixar ele jogar. E o que a torcida fez também, o que a torcida organizada do Atlético fez... Cuidado, porque aquilo ali pode dar punição. Punição não,
situação de polícia, né? Falando que ia pegar o cara, aquele textinho lá da organizada. Então, tem que ir devagar, moçada. Mesmo que o cara tá ruim, pega aquele leve, não vamos agredir, passar dos limites não, porque futebol a gente tem que sentir confortável, tem que gostar da parada e tal. Então... Protestar todo mundo tem direito, protestar, né? Pode, mas não pode ameaçar. Não parte pra ameaça e violência não, porque dá ruim pra todo mundo, isso. Vai, só xinga aí, chama ele de bobão, ou então faz igual o Caio, né, da ex-jogador, fala que ele é um bananão. Mas voltando, Vargas... Se ele entrar, vai ser aquilo que a gente falou no programa passado do Wesley. Se o Pepa escala o Wesley de início contra o Náutico, a pressão que ele ia sofrer ia ser gigante. Já era. E então o que acontece? De repente, segura o Vargas e entra com sei lá, o Paulinho. O Pavon pra fazer de essa centroavante? Com o Paulinho, não, mas aí fica uma dupla de ataque mesmo, né? Sem centroavante? Sem centroavante. Até porque o Hulk também não tá jogando de centroavante. Ele sai muito pra buscar o jogo. Verdade. Porque aí que se não for o Vargas ou o Pavon, se ele não quiser deslocar o Pavon, vai ter que ser o garoto lá de novo, o Isaac. Ah, não vai. Que aí eu acho que não vai. Eu acho que o Zaratio não atuou nesse último jogo muito por conta de fisicamente, né? Uhum. Ele teve uma lesão no início do ano, depois ele perdeu o cunhado. Então ele teve alguns problemas. Eu acho que nesse jogo ele vai ser titular, porque, igual o Ângelo falou, ele já mostrou que ele tem que ser titular. Então eu acho que sem o Hulk o Kudê vai quebrar a cabeça aí, porque teoricamente o Vargas é a opção mais clara para substituir o Hulk. Só que nessa fase que o Vargas está, depois desse protesto, a torcida desse jeito, talvez ele tenha que não colocar o Vargas. E aí ele vai deslocar o Pavon, que ele está gostando de colocar ele mais aberto pela direita. Aí vai ter que mudar o time. Então acho que sem o Hulk o Kudê vai quebrar a cabeça. E para evitar os gols bobos, será que ele vai manter... Porque, aliás, ele mudou também, né? De um jogo pro outro ele mudou. Qual dupla que ele vai fazer? Lemos e Fux? Lemos e Gemerson e Fux? Que vocês... Tem o Natan também, que às vezes joga. Mas o Natan, eu acho que já natanzou lá pro Cudezola. Eu acho que vai estar entre esses três, 2 vagas. Uhum. E aí? Ou será... Nós estamos esquecendo também, hein? Será que ele vai poupar alguém? Já que ele tem um confronto perigoso contra o Alianza na quarta-feira? Será que ele vai pensar nessa ideia de preservar os... O elenco já é curto. Eu não preservaria, porque ele preservando, ele corre o risco de perder o jogo para o Atlético Paranaense, corre o risco de abrir 7 pontos de um possível primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. Então, mas se ele E aí a situação já fica mais difícil. Mas se ele não preserva... Ele só vai preservar se a fisiologia chegar nele e falar, ó, esse cara aqui não tem como jogar. Eu acho que ele só vai preservar nesse sentido. De falar, ó, vou dar um exemplo, sei lá, se você colocar o Patrick aqui hoje, o Patrick não vai poder jogar na quarta-feira. Ou então, acho que não vai acontecer isso com o Paulinho, que eu acho que aconteceu isso com o Paulinho no último jogo, no caso. O Paulinho não foi titular. Segurou. Então, eu acho que só vai... Ou então, talvez o próprio Hulk mesmo, falar, ó, o Hulk até pode jogar hoje, mas se ele jogar, pode agravar esse tornozelo dele, aí não sei se quarta-feira ele vai estar. Aí talvez ele preserve. Então, eu acho que ele vai preservar só se a fisiologia falar. E assim, eu acho que ele vai mudar o time do jeito que ele já vem mudando. Então, jogou o Mariano, agora vai jogar o Saravia. Jogou o Rubens, vai jogar o Dodô. Ou aí, então nenhum dos dois e pôr o Patrick de novo lá. Pode ser. Aí de volante vai voltar o Otávio, não vai ser o Batalha. E aí tem essa questão na zaga que você falou, né? Eu acho que o Bruno Fux vai ser titular, porque geralmente quem dá coletiva antes do jogo joga. Ah, né? Mas eu tô muito... mais comum, assim. Então, como ele deu coletiva nessa sexta, hoje em dia ele vai jogar. E aí tem que ver quem vai ser a dupla dele. Eu aposto que deve ser o Maurício Lemos. Será que não descansa o Lemos para poder jogar? Bom, enfim, o lance é o seguinte. Você vai ficar sabendo de tudo isso que nós estamos debatendo e conversando aqui, acessando o nosso hojeemdia.com.br, vai lá, barrinha de esportes, vai lá no Atlético, que com certeza hoje a gente vai deixar nessa sexta, a gente já vai deixar os prováveis escalação, dos dois times, com escalação, arbitragem, tudo. Aonde você vai assistir, quem não conseguir ir pro Indepa, tudo, você vai saber de tudo. Então acessa lá, você vai ficar ligadinho.
É isso. Então, do Atlético, eu acho que a gente conseguiu assim, fazer um pente fino legal. Sim. Deixa aí seu comentário também. O que você acha do Atlético aí? Quem que vai jogar? Tem que preservar? Se perder, o pai tá lascado? Pensa nisso aí também. Será que se perder, o nosso Cudê vai rachar fora? O Maico, nosso parceiro aqui da TV Promove, tá achando que ele vai rodar. Então, pensa você e deixa pra gente aí também, tá bom? Vamos passar agora mais um pouquinho da Lagoa e vamos falar do Coelhão, que pelo menos deu uma respirada. A vitória goleada sobre o Nova Iguaçu, que também é o Nova Iguaçu também, né? Ô, irmão, né? Parando de quê? Jogou mas o América fez o que deveria ter sido feito. O América foi lá e bateu. Bateu, ué. Isso aí. O América bateu. E brincando, Nova Iguaçu não, tá bem. Antes que depois chegue e fale assim... Você morde a sopra? Porque depois vira e fala assim, porque tá falando do Nova Iguaçu, que é cacalha, catica. Não, Nova Iguaçu, inclusive, vai ser adversário do Patrocinense ou Atletique. Um desses... Ou é o Pouso Alegre? É um dos interiores aí, que depois eu vou lembrar. Que vai do Brasileirão. Na Série C ou na D. Vai começar já no dia 2 de maio a Série D. A Série D e a C também. Então, os times mineiros vão entrar em campo e o Nova Iguaçu é um dos adversários. Eu acho que é do Pouso Alegre. Acessa lá hoje em dia. A matéria tá lá. Fiz a materinha lá. Acessa lá que você vai ficar ligado, tá? Dá aquela moral que a gente tá precisando, né? Pra ficar mais chique. Mas voltando lá no América, bateu no Nova Iguaçu, mas aí também, né, Benitão tava em campo, hein? Benito chegou, pôs a farda e foi lá pro meio campo. Mas quem tava em campo também, que eu falei que você que ia despontar no time do América? Mas ele só deu um passinho, seu pupilo deu um passinho. Mas ele jogou bem, ele jogou bem. Seu pupilo ele tá começando. Ele já virou uma opção no ataque do América. Mas, na entrevista coletiva, o nosso querido Mancini virou e falou assim, nós estamos falando do Adson, atacante do América. É atacante ou meia, né? Tem hora que eu confundo aonde que ele atua mais. O Mancini falou, ele é um menino que vai dar um futuro bacana financeiramente pro América e até dentro de campo, mas que precisa entender um pouquinho lances que na base servem no profissional não. Ele até citou um, que o Adson, até não sei se foi o lance do gol, do passe, que o Adson chega no ataque e ao invés dele meter a bola para dentro, arriscar e chutar, ele quer dar um passe. E às vezes o passe não é a opção ideal. Então ele falou disso. Mas por mais que nosso garoto Adson estava em campo, eu acho que ele teve em campo também no jogo que o América perdeu pro São Paulo. Que também a juizada lá, pegaram ali, hein? Porque foi falta, teve umas situações a favor do América que deixaram passar e o Coelhão acabou se lascando de novo. Com o Adson jogando. Benito chegou e falou, peraí, recuperei, foi pra lá e fez o time de novo jogar. Eu acho que será? Vou falar, mas não sei. O que vocês acham? Será que o América tá vivendo a dependência, Benítez dependência? Leque, você acha? Então, foi que eu até falei sobre isso no último episódio, né? Acho que o Benítez é um jogador muito diferente, então ele vai fazer falta, querendo ou não. É difícil substituir um jogador tão bom quanto. Até citei o caso do Atlético com o Hulk, né? Que obviamente são jogadores de prateleira diferente, mas se equivalem nesse sentido de serem os grandes jogadores dos times. Acho que o Cruzeiro até pode ter o mesmo com o Bruno Rodrigues, por exemplo. Pode ser. Que é um jogador muito diferente. Então eu acho que esses jogadores diferentes, querendo ou não, fazem falta, porque é difícil você ter um jogador... Imagina você ter o Atlético ter um atacante para substituir o Hulk, ou o América ter um meia com a mesma qualidade que o Benítez tem. É difícil você colocar jogadores desse mesmo nível no banco, por exemplo. Então eu acho que é normal, entre aspas, ter uma Benítez dependência, uma Hulk dependência, uma Bruno Rodrigues dependência. Eu acho que no fim das contas acaba sendo normal, assim. E ele mostrou que realmente era muito diferente, voltou, e o América voltou a jogar bem. A gente espera que ele possa seguir aí sem lesões, né? Que a carreira dele é marcada por isso. A gente espera que ele possa ficar, pelo menos até o fim do ano, aí, sem lesionar, para poder ajudar cada vez mais o América. E agora o América vai lá para a Vila Belmiro para poder pegar o Santos do empate do Atlético que a gente acabou de falar.
E aí? Um Santos bem diferente daqueles, né? De verdade, época, das áureas épocas, né? O Santos hoje é um candidato ao rebaixamento, com certeza. Se não mudar a casinha lá... com certeza. Pelé vai pular daquele caixão lá, filho. Não, ficar doido. O bicho e de onde foi sepultado nosso rei, Pelé, ele consegue acompanhar os jogos lá, filho. Lá da vista lá pra vila. Só consegue acompanhar, não consegue mandar força nenhuma, porque o Santos está de mal a pior. Está de mal a pior. Mas o América tem totais chances de chegar lá e conseguir um bom resultado contra o Santos e mudar essa história no Campeonato Brasileiro, né? Porque hoje ele é o último colocado da competição, com 2 derrotas de 3-0, com um crédito ruim de saldo de gols, né? Crédito nenhum, não. Na verdade, um débito de saldo de gols. Bem, só vacilou. Futebol é bola na casinha. O que vale é os Ele tomou 6 bolas na casinha em 2 jogos, então ele não... O que conta isso na história vai ficar para trás. Ele é o último colocado hoje, ele precisa reverter a situação dele no Campeonato Brasileiro. É uma ótima chance de pegar um resultado desse, pegar uma moral, já que ele vem de uma goleada. Pega um Santos em casa que não vem bem. Então é uma boa chance. O Aloysio voltou a fazer gols, né? E 2 ainda, hein? O Aloysio voltou a fazer gols, então pode ter uma nova... um novo ânimo para o América, né? Benítez, Aloysio... Quem sabe o Pupilo entrando aí, o Adson entrando e indo bem. Eu acho que o América tem grandes chances de sair vitorioso esse final de semana. Mas aí, o que acontece? Na quarta-feira também, na seguinte, depois desse jogo, ele tem pedreira pela Sul-Americana. Mancini, poupa ou não poupa? Eis a questão, hein, Leque? Não, pela situação que o América tá no Brasileiro agora, com essas 2 derrotas, eu acho que não vai chegar a poupar, não. Só se acontecer o mesmo caso do Atlético, como eu falei, se a fisiologia chegar nele e falar, esse cara aqui não pode jogar, senão ele vai estourar, ou então se ele jogar aqui, ele não pode jogar na quarta-feira. Acho que só nesse caso, assim, poupar por poupar, vamos dizer assim, acho que não vai chegar desse nível não, porque o América precisa vencer, precisa dar já deu uma resposta com relação aos últimos resultados. E agora ele precisa dar uma resposta no Brasileiro, né, que... Como você mesmo falou, jogou bem, mas no fim das contas o que importa é o resultado e os resultados para o América não foram bons. Então, acho que como o Ângelo falou, é uma oportunidade do América vencer o Santos e seguir com essa moral, até porque uma vitória dá mais moral ainda para esse jogo de quarta-feira. E outra coisa, tem a volta do Arthur, né? Voltou. O Arthur volta, tá relacionado pro jogo, vai vir. Convocado para a Copa do Mundo também. E o detalhe é que o Arthur... Bem lembrado, os 2 mineiros que vão representar na seleção brasileira é o Kaique, que nós falamos do Cruzeiro, lateral esquerdo, e o único lateral esquerdo convocado foi o Kaique, e da direita é o Arthur do América /Bayern, porque após o Mundial partiu a Alemanha. Teoricamente o substituto é o Nino Paraíba, e o Marcinho, que não foi relacionado para essa viagem para Santos e nem vai jogar pela Sul-Americana porque não foi inscrito a tempo. Então pensa, a gente debatendo aqui, o que me veio em mente é o seguinte, o América tem que priorizar o brasileiro e Sul-Americana se Deus quiser. Vocês concordam? Não, eu acho que o América tem condição, de priorizar os dois. Jogar as duas. Mas ele tem elenco para disputar as duas? Eu acho que, assim, com exceção do Benítez, eu acho que o Mancini tem bons substitutos em todas as posições. No ataque tem várias opções, se o Aloysio não joga, você tem o Mikael que fez gol, você tem o Wellington Paulista que, apesar dele já ter 40 anos, ele é um jogador que entra e contribui, tem o Henrique Almeida que faz os seus golzinhos também, para as pontas Mastriani. Tem o Mastriani. Tem o Mastriani, verdade. Foi muito bem também. Então, sim, eu acho que o América tem condição, sim, de trabalhar e conseguir levar essas 2 competições. 2 não, né? 3, que ainda tem a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Verdade, então, verdade. Eu acho que o Mancini consegue, sim, trabalhar com o elenco que tem, trabalhar para conseguir ir bem nessas 2 frentes. Tomara que consiga, tomara que o América consiga esses... Se não conseguir os 3 contra o Santos, pelo menos 1, que volte com empate, porque Brasileirão... É aquela competição longa que o empate, às vezes, é um bom resultado, dependendo da circunstância. Então, que ele consiga trazer pelo menos um ponto lá da Vila. E com relação à América ainda,
Depois vocês acessem lá o nosso portal, hojeemdia.com.br/esportes, a Abinha do América. Todas essas informações, tudo que as possibilidades, o provável América também vai estar lá para esse jogo contra o Santos. Também tem uma notícia que o América firmou, o América está caminhando a passos largos para melhorar o futsal. Fez uma parceria com o Olímpico aí, que tende a melhorar essa caminhada do Coelho. Então, o América está trabalhando em várias pontas aí para poder crescer ainda mais, né? Não só em um esporte, não só no futebol, mas em outras modalidades também. E é isso. Então, o América, a gente torcendo para ele se dar bem, fazendo esses 2 jogos, e na terça-feira, me corrija se eu estiver errado, terça que é o sorteio da Copa do Brasil, né? Terça-feira, 1h da tarde, sorteio da Copa do Brasil, que todo mundo pode se enfrentar, então podemos ter clássicos. Clássicos, exatamente. Então, ó, na terça-feira, fique ligado lá no nosso portal, porque assim que sair os adversários aqui da galera de Minas, já vai estar lá publicado. Todos 3, tá bom? Esse foi o nosso giro pelo futebol. Times mineiros aqui da capital. Aproveitar e falar do Tombense aqui, porque Boa, o Tombense pegou o Palmeiras, verdade. que era meio óbvio que ia ser eliminado, mas o Tombense conseguiu fazer um bom jogo fora de casa. Com o Palmeiras todo reserva, né? Sim, conseguiu fazer um bom jogo, e agora o Palmeiras também poupou muitos jogadores, mas o Tombense foi aguerrido, conseguiu um empatezinho. Então é só dar essa moral pro Tombense aí, que conseguiu jogar bem contra o Palmeiras, não foi aquela humilhação ou nada do tipo. O Palmeiras foi muito bem, né? O Tombense foi muito bem nessa disputa, apesar de não ter se classificado. Eu vou até outro aqui, que merece uma moral também é o Patrick, né? Mas antes da gente falar do Patrick, deixa eu só dar essa moral aqui, ó. Quer ver, ó? Lá o Tombense, ele fez os 3 primeiros pontos dele na Série B. 3-0 no Ituano. Venceu o Ituano por 3-0, sendo que ele vinha de derrota na primeira rodada por Criciúma por 2-0. Então, ó, nosso querido Tombense tá lá em 7º lugar, com 3 pontinhos na Série B. Tombense que bateu na trave para poder subir, né, de divisão, ir para a Série A, só que aí percou aí, não lembro se foi ano passado ou retrasado, porque a cabeça aqui também é tanto jogo, é tanto campeonato que às vezes a gente esquece. E falar do Patricão. Patrick, gente boa demais, um cara fantástico, passagem da capital, disputou com o Atlético o Mineiro e agora tá indo para o módulo 2, que começa também nesse final de semana, para o Itabirito, né? Que é o time que está crescendo, é SAF, e a região abraçou a causa lá e montou um time até legal, né? O Patrick parece que ele tá bem feliz. O Patrick vem foi campeão do interior pelo Atlético, né? Uhum. Tá bem feliz, já treinando já com o grupo, foi apresentado, e a gente também já noticiou isso também no hojeemdia.com.br, dá uma olhada lá também que você vai poder conferir as novidades do futebol do interior. E tudo é mais uma novidade para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? Que vai se estender até o final do ano. E outra novidade do módulo 2 que a gente tem é o nosso Luan, o velho Luan, Palmeiras, Cruzeiro e assim por diante. Vai pro Betinho. Jogou no Vila também, no módulo 1. Tem uma outra tá indo abraçar, tá indo jogar agora no Betim, né? Isso. Betim, no módulo 2 do Mineiro. Uma outra novidade é que pra quem gosta de realities, o Adson Neri, o famoso Radibala, é o novo técnico do Varginha, que também vai disputar o módulo 2. Ele participou do Big Brother, já foi jogador, não foi de sucesso. Ele tem o curso de formação de treinador da CBF, então ele é o novo treinador do Varginha, para ver se consegue subir aí o time lá da terra do ET. E detalhe que o nosso querido Radibala, ele foi jogador do Brasil de Pelotas. Ele jogou no Brasil, se eu não me engano também no Criciúma, mas até então o Varginha dispensou a galera todinha que estava treinando por falta de verba. Os 20 atletas que estavam lá treinando para o módulo 2, mais o treinador, fizeram a limpa, botaram um pix e uma vaquinha lá que a torcida de Varginha falou que ia dar uma moral e abraçar. Então quem é de Varginha aí, acessa o Instagram lá do Varginha Esporte Clube, que você vai ver que tem um número, o pix, vai ter todas as informações para ajudar a montar esse time aí para disputar o Mineiro. Porque senão ele já começa quando vai ter só o técnico, só o Adson. Porque aí não tem time e começa contra o União Luziense. Se não tiver jogador inscrito até hoje, nessa sexta-feira,
vai tomar um WO já de cara. Então aí, ó, dá uma moral e vê o que é que rola. Saindo do campo e indo vamos mudar de pra modalidade. quadra, Sada Cruzeiro e Minas, hein? Também Minas, o Cruzeiro e o Minas. Ó, mais um ano. Na última temporada, o Cruzeiro bateu o Minas. Ou seja, o Minas vem de 3 vice-campeonatos. O Cruzeiro tá buscando o 9º, se eu não me engano. O Cruzeiro buscou o oitavo. Como o próprio Minas também buscou o 8º. Então vai ser uma decisão histórica, porque pode decidir quem é o maior campeão de ligas do Brasil, né? Do campeão nacional do vôlei. O Cruzeiro vem de 2 recentes vitórias em conquistas frente ao Minas, né? 3, na verdade. 3. A Superliga, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. Então, assim, o Minas deve estar mordido da vida com o Cruzeiro. E o Minas vai ter a aposentadoria de 2 espetaculares atletas, né? Que é o nosso querido Vissoto e o William nunca venceu a Superliga. O Vissoto, verdade, o Vissoto vai aposentar ou com o título ou com o vice dela. E também o El Mago, o William, que é um cara fora da curva também. A gente já teve a oportunidade de fazer coberturas do Cruzeiro aí, bater um papo com ele. Cara fantástico. Esperar para ser um jogão, né? E lembrando que é um jogo só, né? Um jogo só. Um jogo só, que vai ser lá em São José dos Campos, domingo às 10 horas da manhã, com transmissão pela TV. Então tem tudo para ser um jogaço. Tem caravana saindo de Belo Horizonte, adoidado, vai lotar o estádio. Então tem tudo para ser um jogaço e que vença o melhor. O ginásio, você foi... Estádio não, ginásio. Ginásio. Obrigado. E um detalhe também que aí a gente vai pro feminino, o Minas atropelou o Osasco, hein? Todo mundo achando que ia ser um jogo um pouquinho complicado, foi lá, meteu 2-0, já carimbou a vaga, e o Praia, que começou perdendo, empatou e hoje entra em quadra para ver se belisca para fazer a final Outra também. final mineira. Outra final mineira. Ano passado a gente teve, né? As 2 finais foram mineiras, vamos ver se esse ano isso se repete com... O Minas já tá lá no feminino, né? A gente falou no masculino tem Minas e Cruzeiro. No feminino o Minas já tá lá e agora o Praia pode chegar aí para mais uma final. Se eu não me engano, ano passado o Minas e Praia fizeram umas 5, 6 finais diferentes. O Minas, se eu não me engano, ganhou todas, inclusive. Então, assim, o Praia também é um time que tá mordido com o Minas. Vamos ver se conseguem avançar para conseguir essa revanche aí na final. Comprovar cada vez mais que Minas Gerais é a terra do vôlei. Total. Aqui nós mandamos mesmo. Aqui dá nós. Quer ganhar a Superliga? Vem pra cá. Qualquer um dos 4 Traga seu patrocínio pra cá. Vem pra cá e se quiser dar moral pra nós aqui também, papai, me dê, que nós também vamos estar tranquilos, beleza? Então vamos encerrar esse bate-papo de hoje aqui. E lembrando também, para quem é fã de velocidade, aí tem Fórmula 1 nesse final de semana, legal de acompanhar, as transmissões da Band estão bem legal também, estão bem legais. Bem legal, papai. Então vai lá, assiste, que de repente, se der tempo, a gente dá uma pinceladinha no próximo programa, tá bom? Então, um abraço, valeu Anjo. Valeu, um abraço. Valeu, Leque. Valeu, Paulo. Semana que vem a gente volta aí, trazendo todas as informações do que rolou no esporte, beleza? Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau.